Olá, paz, Deus abençoe a sua vida. Olha só, nós estamos aqui num quadro do Conexão Ado Jovem. Bem-vindo você jovem, bem-vindo você que quer ter uma vida com Deus de oração, você que foi chamado para revolucionar essa geração. Eu sou o pastor Flávio, estou aqui com o pastor Leandro e a pastora Carla, que são pastores de jovens. Bem, estamos estreando aqui um novo quadro, Papo Reto Conexão. E estreando esse quadro, olha que legal, pastor Leandro e pastora Carla. E aí, pastor Leandro, como é que você se sente aí sendo o primeiro entrevistado desse programa Conexão, Papo Reto Conexão? E aí, galera, graça e paz a todos aí. É uma coisa nova para todos nós, né? Então, assim, sinto privilegiado poder estar participando aí desse primeiro quadro, Papo Reto do Conexão. Espero que esse momento que nós vamos passar junto aqui seja de muito aprendizado aí, né? De compartilhamento de experiência, né? Amém. Aproveita, faz o seguinte, você que não é inscrito no nosso canal, tá bom? Do YouTube, a SEV TV, tá bom? Você vai no YouTube, coloca lá a SEV TV e acompanha também. Pastor Leandro, qual é a página do Conexão Ado Jovem? Fala aí no Facebook. @Conexão Ado Jovem. Isso. @Conexão Ado Jovem. Então entra lá também no canal da nossa igreja, a SEV TV, e vai ter muita coisa boa, inclusive de jovens também, tá bom? Dá o seu joinha lá, se inscreve, que vai ser uma bênção. Pastor Leandro, pastora Carla, vamos lá, pastora Carla. E aí, pastora Carla, tá com frio na barriga? Oi, gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês, estreando esse novo quadro. Preparamos com muito carinho. Tenho certeza que Deus vai falar tremendamente no coração de vocês, tá bom? Legal. Bem, para nós começarmos, eu quero fazer uma oração e logo em seguida iremos cantar 2 louvores. Tá bom? Vamos orar. Deus, te dou graça por esse momento, esteja entre nós, que essa entrevista, Senhor, possa servir para a edificação da nossa vida. Obrigado por essa oportunidade e possamos estar fazendo a sua vontade, teu querer. Abençoa, Senhor, esse lar, abençoa esse jovem, essa jovem que está assistindo essa live, ó Deus, essa gravação, e que possa estar pronto, ó Deus, para servir a ti com o coração aberto. Em nome de Jesus, amém e amém. Bem, vamos louvar. Aproveitar que nós estamos aqui, ao vivo, aqui com o violão. Aproveitar, pessoal, e pedir pra galera para compartilhar, para já curtindo aí. Isso aí, E gente. compartilhando com toda a galera aí. Curtam tá bom? aí. Vamos lá. Beleza. Vamos lá? Você que sabe, ajuda a gente aí. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os gênios se abalam, os povos se curvam, se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o Rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, primado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Uau, glória a Deus. Bota o seu joinha aí, tá? Coloca o coração, coloca o rostinho aí, um sorriso, tá bom? Nós iremos cantar mais um louvor. Bem-vindo ao Papo Reto Conexão. Hoje com o pastor Leandro e pastora Carla. Mais um louvor, pastor Leandro? Vamos lá? Vamos lá. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Diga isso. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder, para sempre, amém. Peça, então
Aleluia, glória a Deus. Legal. Bem-vindo ao nosso Papo Reto Conexão. Esse quadro, ele virá sempre com uma intenção, com o objetivo de estar fazendo entrevistas e junto disso, abençoando a sua vida com testemunhos. E hoje, estamos aqui com eles, pastor Leandro e pastora Carla, que são pastores de jovens da SEV. Eles estão juntos há 10 anos, tá? Estão casados há 8 anos. Tem um filho de 5 anos chamado Levi, que é vascaíno, né, pastor Leandro? É vascaíno ele? Não, flamenguista. Flamenguista, tá bom? E são pastores jovens. E vamos começar então o nosso papo reto. Eu quero fazer uma pergunta para a pastora Carla. Pastora Carla, conta pra gente, como é que vocês se conheceram? Então, gente, na verdade, né, a gente já se conhecia. Até uma coisa muito engraçada, né, de começar assim explicando como a gente se conheceu. A gente já se conhecia, porque nós morávamos na mesma rua, né? Verdade? A gente sempre morou na mesma... Se conhecer de vista. A gente se conhecia de vista, mas a gente nunca teve, né, intimidade, nunca se falou. Sim. Porque ambos viviam, né, em mundos diferentes, amizades diferentes. Mas, enfim, teve um dia que eu recebi um convite para mim participar de um culto jovem que tinha na igreja, né? E aí eu aceitei esse convite. Na época eu tava, né, desviada da igreja. Eu recebi esse convite, até louva a Deus pra vida dessa pessoa que me convidou. E eu fui nesse culto, gostei, né? Gostei. E comecei a ir. Comecei a ir para os cultos, comecei a voltar. Aí você voltou para Jesus? Eu voltei para Jesus. Não foi exatamente neste culto jovem, certo. Mas eu comecei a voltar. Mas foi no culto jovem? Foi no culto jovem. Aí eu comecei a voltar, né, pra igreja, aos pouquinhos. E foi aí que eu comecei a me firmar, né? Não foi fácil no início, né? Nunca é fácil, na verdade. Deus, ele precisa do nosso primeiro passo para depois ele começar a completar a obra dele na nossa vida. E eu lembro que o senhor, na época, pastor, o senhor estava vindo do hospital, né? Quando eu comecei na igreja, o senhor estava no hospital, né? nesse processo, né, de alta. Então o senhor não me conhecia. E aí, quando o senhor teve alta do hospital, eu lembro que o senhor me chamou, né? Que já fazia um tempo que eu estava na igreja, mas o senhor não me conhecia, porque o senhor estava, né? Na época eram os irmãos que estavam de frente, né, na obra, que o senhor estava no hospital. E aí o senhor me chamou e falou assim, nossa, eu soube o que você fazia. Foi em 2020, foi em 2010 então, né? Foi. São 10 anos, conhecemos, são 2020, então isso foi em 2010, né? Foi. Sim, 2009. Foi em 2009 para 2010. 2010. E aí Tinha voltado 2010. o senhor me chamou para conversar. E aí o senhor descobriu que eu fazia educação física. Sim. Aí o senhor falou assim, eu soube que você faz educação física, eu gostaria que você fizesse uma atividade com a terceira idade aqui na igreja. E aí eu topei, eu falei, não, quero sim, eu aceitei esse desafio. E aí o pastor Leandro na época... Que não era pastor na época, né? Ele ficou responsável, o Leandro na época ficou responsável de abrir a igreja, porque na época a igreja tinha uma pastora alemã, né? Eu até brinco que a Tandy foi a nossa cupida, uma né? cachorra, que Deus já tem em bom lugar, saudosa Tandy. A Tandy, e aí ele ficou responsável em abrir a igreja Só um de minutinho. manhã. Quem lembra da Tandy aí, coloca aí, eu lembro, tá bom? Vai, continua. Isso, gente, coloca o joinha da Tandy. Braba, era braba beça. A irmã Crisélia que sabe, né? Diaconisa Crisélia sabe como ela era braba. E aí o Leandro na época abria a igreja, né? Prendia ela pra eu poder fazer atividades com a terceira idade. Qual era o horário dessa atividade? Era de 7 da manhã às 8. Certo. Ele abria antes de ir pra trabalhar. E aí foi muito legal, né? E aí foi uma oportunidade de a gente poder, né, ter um contato, se aproximar, a gente se conhecer, né? Trocar umas palavras, oi, tudo bem? Porque o Leandro, na época, ele era muito, né, na dele, eu sempre fui muito esparapatosa, desse jeito que eu sou, falo todo mundo. Mas o Leandro, ele sempre foi uma pessoa muito, muito séria, muito reservada, muito na dele. E aí foi um momento da gente se aproximar e se conhecer. Foi através mesmo dessa atividade na igreja que eu comecei, que a gente se conheceu. Agora eu vou botar uma pimentinha aí nessa pergunta. Quem tomou a iniciativa? E quem vai responder essa? A pergunta é com você ainda, mas quer responder ou quer que responda? A pergunta é pra você ainda. Quem tomou a iniciativa de repente ligar, porque você estava fazendo um trabalho na igreja
ele ia abrir a igreja para você fazer exercício. Até então não tinha, né? Acredito que vocês se olharam então. Mas quem tomou a iniciativa de repente ligar, chamar, de falar um oi? Quem tomou a iniciativa dos dois? Então, gente, eu vou responder. Sim. Foi assim, a gente trocou telefonema, a gente trocou porque, né, tinha que se comunicar para saber o dia que eu ia, o dia que eu não ia abrir. E aí começou a rolar uma amizade. Às vezes que eu não ia no culto, ele me mandava mensagem, eu não ia no culto. Entendi. Preocupado com essa alma. Ele estava preocupado com essa alma, gente. Essa alma, ele olhou e falou, eu quero ganhar essa alma pra mim. Nem pra Jesus, eu quero ganhar essa alma pra mim. E aí foi, né? E aí teve um dia que a gente marcou da gente conversar, né? Vamos conversar, né? Que já tava rolando um sentimento. Mas né? quem marcou? Nós marcamos. Sim. Só que quando chegou no momento da conversa, ele não falou nada. Aí eu fui e falei, entendeu? Então você tomou a iniciativa, falou mesmo? Falei, gosto de você e tal. Eita, legal. Pastor Leandro, qual foi o momento que você soube que a Carla na época, não era pastora, mas a Carla na época, qual foi o momento que você soube que ela era de Deus, assim, pra você e pra casar? Qual foi o momento? Então, como ela disse aqui, né, a gente se conheceu e a partir daí nós teve até um processo, né, que a gente procurou, depois que ela acabou de falar aqui agora, nós conversamos pessoalmente, mas teve outro processo, que foi o quê? Às vezes o pastor lembra, né? Na época o pastor tinha voltado há pouco tempo, nós marcamos um gabinete para falar sobre os 3 meses, né? Mas 3 meses, o que é isso? Não entendi. 3 meses, nós temos o costume de fazer essa oração. Sim. Né? Quando conhece alguém, a gente separa o período de 3 meses para se conhecer e orar a Deus para saber se de fato... Vê se eu entendi. Então lá no Conexão do Jovem na igreja é o seguinte, é aconselhado que o jovem, quando ele conhece alguém, ele traz para os pastores, Sim. Os pastores ora, apresenta a Deus e leva-se um período de 3 meses para realmente ver se aquilo ou não, né? É assim? Isso, acontece isso. Aí nós levamos para o pastor, né? Falamos qual é o nosso objetivo que nós queríamos, mas assim, o que chamou a atenção e eu percebi foi o seguinte, por eu conhecer ela há pouco tempo, assim, pessoalmente, eu comecei a frequentar a casa dela, tipo assim, tá certo que no início, né, mulher, no início a gente tinha, no início era no portão, não tinha nem essa intimidade de entrar na casa, né, e aí eu fui vendo o quê? Fui percebendo o quê? Fui percebendo a conduta com os pais, a conduta, né, eu sempre fui muito transparente no que eu queria para a vida, né, no ministério, como pessoa, na vida ficou secular. claro? Isso ficou muito claro, e isso foi o que ajudou. E o engraçado, pastor, que tipo assim, eu nunca exigi, eu já sabia desde sempre que, quando eu digo desde sempre, porque eu fui nascido e criado na igreja, então eu já sabia que eu teria algum chamado a não ser pastor, mas tipo assim, eu sempre estaria envolvido com alguma coisa da igreja. Certo. Então eu sempre deixei muito claro para ela isso. E eu nunca exigi assim, nenhum cargo na igreja. Mas a única coisa que eu pedi para ela foi o seguinte, que ela me apoiasse em tudo que eu fosse fazer na igreja. Sim. Né? E eu falei o seguinte com ela na época, eu falei, você só vai ser colocado em segundo lugar, isso namorando. Se qualquer dia você mandar escolher entre você e Deus, aí você vai se colocar em segundo lugar. Então assim, aí foi a partir daí nós pegamos aí... Pera aí que foi forte. Brasil, atenção, foi forte. Quer dizer então que você o que foi primordial, o fechamento mesmo, você falou, olha, eu tenho um ministério, eu não vou abrir mão do ministério, preciso de alguém que me apoie, Sim. Mas se um dia você mandar escolher entre você e Deus, ou a igreja, ou o ministério, você vai ficar em segundo lugar. Nesse momento você falou, você disse sim ou não? Você entendeu ou não entendeu? Entendi. Entendeu. Então aí você entendeu. Poxa vida, essa é a mulher da minha vida. Foi isso? E assim, eu falei o seguinte, e eu não pedi nada mais pra ela. Eu falei o seguinte, olha só, você não precisa fazer o que eu faço ou exercer a função que eu exerço. Sim. Se você for isso a gente namorando ainda, tá, gente? E basta o quê? Que você seja uma boa dona de casa, uma excelente mulher. E que entenda, porque eu era envolvido, né? Envolvido com louvor. Então, a vida era essa correria louca. E a partir daí, aí foi... Mas uma coisa que me chamou mais a atenção foi o seguinte, pastor. E que, só pra gente finalizar aqui, o engraçado é o seguinte, no final você vai entender o porquê, pastor. Quando a gente costumamos dizer muito isso na igreja, sobre a questão que Deus ele une o propósito. Eu nunca exigi nada pra ela no cargo de igreja, assim, você pra casar comigo tem que ser uma pastora, ou tem que ser, liderar algum departamento, né? Eu pedi ela apenas o quê? Que se ela fosse uma boa esposa, entendesse,
Porque músico, gente, a galera que é música aí sabe que ensaio, entre outras coisas. E hoje ela é uma pastora, né? Como é que Deus ele une o propósito. Hoje ela é uma pastora e faz até mais coisas do que eu na igreja, né? Mas o que me chamou mais atenção nela, e eu percebi também, o que contribuiu, eu já tinha a certeza, né? Mas o que contribuiu foi um período de EBD, né? EBD, isso há muito tempo atrás, quando a igreja era na antiga sede, e nós estávamos terminando uma EBD que o pastor foi ministrar, acabou de ministrar a palavra, e o pastor sempre escolheu uma pessoa para orar, né? E nesse dia o pastor falou assim, chamou ela, Carla, irmã Carla, você vai orar hoje. E nesse dia, a gente operava muito som, a gente ficava muito nos bastidores, e eu estava na porta, né? Eu falei, cara, irmã Carla, você vai orar? Ela falou, não, eu, pastor, você, vem. E, não, ela falou assim, é você. E ela saiu do lugar dela e foi lá na frente e orou. Aí eu falei, não, caraca. Não titubeou. Aí eu falei, cara, pô, essa é a mulher. É uma atitude. Eu falei assim, ela tem atitude. Assim, é atitude. E a partir daí foi daí que a gente conheceu. E agora, endossando essa pergunta, eu quero fazer uma pergunta que vai... Vocês estão sentindo que a pergunta vai ficando cada vez mais difícil. Pastora Carla, Deus une propósito ou une pessoas? O povo quer saber. Uau, essa pergunta é bem... A pergunta que muitas pessoas, né, costumam, no decorrer do nosso ministério, sempre nos perguntam. Deus, ele une propósitos. A gente costuma dizer, gente, muitas pessoas vêm perguntando sobre julgo desigual. A gente costuma dizer, gente, que julgo desigual não é só quando alguém não está na mesma religião que você, né? Ah, pastor, é certo namorar uma pessoa que não está na mesma religião que eu? Não procede a mesma fé que eu? Vamos tirar a religião. Procede a mesma fé que eu? Isso é julgo desigual? Eu digo que quando a pessoa não está no mesmo propósito que você está em julgo desigual. Uau! Eu não tinha pensado nisso, não. Quando você não está no mesmo propósito que a pessoa, você já começou um relacionamento em julgo desigual. Porque a pessoa quer uma coisa e você quer outra. A pessoa quer A e você quer B. Então Deus, ele jamais vai descer do céu e escolher ninguém para ninguém. Mas Deus, ele vai fazer a seguinte pergunta. E aí, tá na mesma direção que a tua? Tá no mesmo propósito? Amós 3.3, Amós 3.3 fala sobre isso. Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Então não tem como duas pessoas estarem juntas se não tiver no mesmo propósito, se não tiverem um apoiando o outro. Então Deus, ele não une pessoas, ele une propósito. Uau, muito bom. Agora, eu quero botar uma pimentinha aqui nessa entrevista, posso? Pastor Leandro, qual é o seu time? Flamengo. Pastora Carla, qual é o seu time? Vasco. Gente, como é que é isso na hora que tiver... Pastor Leandro, Flamengo e Vasco jogando. Como é que é, Pastor Leandro? Como é que é isso? Cada um vai para um cômodo da casa. Como é que é isso aí? A gente já teve a oportunidade de assistir o jogo juntos, clássico, né? Flamengo e Vasco. E aí? E cada um torce pelo seu time. Ó. É claro que ganhou foi o Vasco, né? Mas e aí, como é que foi? A gente sempre, a questão do respeito é muito importante. A gente, claro que rola sempre aquela zoeira, né? Que a gente costuma fazer, mas cada um respeita o seu time. E né? assim vai. E assim vai, a gente assiste jogo junto. Tá boa? Um zoa o outro, zoa mesmo. É só ameaçar, dizer que entendeu? Se vai dormir no sofá e para. Atenção, meninas, quando você casar, ou você que é casada, fica a dica da pastora Carla. Se o teu marido, que é flamenguista, te perturbar, você que é vascaína, tricolor, botafoguense, só falar assim, se me perturbar e me zoar, vai dormir no sofá. O sofá é seu, a cama é minha. Aí já entendeu. Ah, entendi, legal. Vamos lá, eu quero saber quem vai responder essa, hein? Na sua opinião de vocês, quando foi, ou quando vocês sentiram que era o momento de casar? Quem vai responder essa? Eu respondo. Responde. Então, aconteceu o seguinte, pastor, nós, como você pode ter visto aí, o pastor falou no início, nós noivamos e casamos em tão pouco tempo. Não namoramos, noivamos e casamos. Porque a gente, claro que quando a gente conhece uma pessoa, não tem como medir de imediato, com meses, né? Assim, vou casar, é a vida da pessoa da minha vida. Determinar, pode programar, mas até porque, exatamente. Sim, mas até porque mesmo o casamento é um desafio, como existem várias outras coisas que são desafio. Exemplo, você comprar um carro zero, pastor, e pagar parcelas é um desafio. Sim. Comprar uma casa é um desafio. E o casamento, como nós sabemos, né, o casamento também é um desafio, né? Renúncia. Mas assim, o que a gente pega, o que a gente
o que ajudou muito, pastor, foi... só me ajuda a lembrar a pergunta novamente? A pergunta, vamos lá. Na sua opinião, né? Ah, tá. Quando foi que você percebeu... Gente, é a hora de casar. Sim, então, o que acontece? Então, nós como evangélico, a gente sabe que a gente não... o nosso namoro, ele tem que ser santo, né? Tem que ser separado. É diferente o namoro do mundo ou é igual? Não, é diferente. Diferente? Pro mundo é muito normal você, o menino, dormir na casa da menina, ter relação sexual. Isso é muito normal e é muito comum no meio das pessoas que não são evangélicas. Então assim, o que aconteceu? Nosso namoro, pastor, como a gente começou a ficar quente, né? Começou a ficar quente. A gente percebe que Deus ele fez o propósito homem e mulher, né? Para homem sentir desejo pela mulher e vice-versa. Como costumo dizer, sempre para os jovens a gente orienta, né? Isso é normal. Não é normal se for homem sentir... Então, chega uma hora do namoro, pastor, que o negócio começa a pegar fogo. Então, chegou um momento, pastor, que já estava insustentável. Nós estávamos já indo para... A gente já estava em 1 ano já, né? E o namoro estava, né? Tava começando a ficar indecente. Mas, né? pastor Leandro, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele falou o seguinte: se você que não consegue se conter, que case. Até um conselho de Paulo, de alguém que não casou, mas ele entendendo isso, né? Tem até uma brincadeira que falam que o hormônio não se converte. Não se converte. Pastor Lucinho fala sobre isso, né? Né? O hormônio não se converte. Então chegou um período que a gente chegou, eu e ela, pastor, e falamos o seguinte: olha só, das duas, uma. Se a gente continuar dessa forma, a gente vai acabar. Houve esse bate-papo? Houve esse bate-papo. E a escolha foi o seguinte: ou a gente noiva para casar, certo? Ou a gente fala, ou a gente casa, né? Logo a gente tem que noivar. Ou a gente casa ou a gente se separa. Né? Porque nem tem como dar continuidade ao namoro que estava já esquentando muito quente. Sim. Né? E aí foi quando a gente decidiu, mas não, vamos casar. Foi quando a gente percebeu que era a hora. Decidiu ver que era a hora, noivamos e depois nós casamos. E a partir daí, pastor Raquel, eu quero saber o seguinte: qual o conselho que você dá para quem está se preparando para casar? Então, que a partir daí eu entendo que vocês entenderam, poxa, é hora de casar. Qual o conselho que você dá para quem está, de repente, já começou a noivar e está começando a casar, pensando em casar? Qual conselho que você dá? Então, o conselho que eu dou é... Gente, casamento não vem pronto. Fato. Casamento não vem pronto, se constrói. Ué, mas não posso ir na loja e comprar, eu quero um casamento. E a construção é a construção diária. Então, talvez você que está noivo aí, está se preparando para casar, começa a entrar aquele medo. Ai, mas será que é isso? Será que não é? Isso é normal, né, esposa? A gente passou por esse medo também. Quem era mais medroso na hora que falou, vamos casar? Quem assim já demonstrou mais medo ou preocupação? Que normal. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que é muito pra mulher, né? Porque muda muita coisa na vida da mulher, né? Ela vai passar a ser dona de casa, cuidar de casa, né? Cuidar de comida, de roupa. Se você falar muita coisa, eu não vou casar, não. Deixa por essa então, parte. o conselho que eu dou, gente, é busca ajuda. Busca ajuda primeiramente do seu líder espiritual, do seu pastor, entendeu? Dos seus líderes. Dos pais também. Dos pais, isso aí, do seu pai, da sua mãe. Se a sua igreja trabalha como a nossa, trabalha com discipulado, procure os seus discipuladores, chame eles, pede a benção, pede a orientação. Pessoas que já estão casadas há um tempo e tem uma bagagem para poder aconselhar vocês, oração, entendeu? Palavra. E gente, vão pra frente, porque se vocês ficarem pensando muito, realmente bate o medo, bate uma insegurança, mas Deus está no controle. E como o pastor Josué sempre diz, casamento não vem pronto e se constrói. É um desafio de todos os dias. E Deus vai ajudar vocês, gente. Deus vai ajudar a dar certo. Que bênção, né? Pastor Leandro, como é que vocês conseguiram casar em 2 anos? Me explica isso. Qual é a fórmula? 2 anos, vocês se conheceram, no caso, noivaram, namoraram, noivaram e se casaram e construíram uma casa em 2 anos. Não é isso? Foi verdade. Uma coisa muito bacana que a gente costuma dizer, e foi até um tratado, que poucas pessoas sabem disso, mas eu sempre fui um cara muito voluntário, assim, eu sempre fui um cara generoso. Liberal, né? Eu acho que se precisa de uma pessoa, tiver precisando de alguma coisa, se eu puder ajudar, eu faço, se não puder. Então, eu sempre, desde muito cedo, pastor, sempre fui muito pontual com meus dízimos, com minhas ofertas, eu sempre fui. Opa, peraí. Então, primeiro ponto, primeiro segredo
é que você se manteve fiel, porque geralmente é normal, segura essa sua resposta, é normal, vou casar, então não vou ser fiel não, porque não sobra dinheiro porque eu vou casar. Ou seja, nesse período você se manteve fiel? Sim, sim. Aí o que nós fizemos? Pegamos, foi um desafio, com certeza, como o pastor até perguntou anteriormente, quem sentiu mais? Eu acho que cada um sentiu no seu... cada um teve o seu limite ali de ansiedade, tipo assim, poxa, será que vai acontecer? Porque nós não tínhamos nada. Né? Alguém ficou sem dormir algumas noites ou não? Não, sem dormir, não digo sem dormir, mas preocupação às vezes vinha, né? Que é normal. Então o que a gente fez? Eu sempre fui dizimista desde muito cedo. Eu trabalhei, na época eu ganhava R$80 por mês, R$40 por quinzena, né? No chaveiro. Desde muito cedo eu sempre fui dizimista. Depois eu conheci uma empresa, fui trabalhar nessa empresa e continuando sendo dizimista. Depois eu consegui crescer nessa empresa onde eu estava. E eu sempre fui fiel a Deus nos meus dízimos e nas minhas ofertas. E um trato que a gente tem aqui, que eu até comecei falando, não terminei, é o seguinte: eu sempre fui um cara muito voluntário. Então, assim, e é muito normal eu assumir desafios na igreja. Como lá na igreja nós temos o costume, tudo que nós temos até hoje, sempre foi levantando colunas. Né? Sempre foi levantando colunas para o ar-condicionado, para as cadeiras, para o terreno que nós temos hoje, sempre foi o que levantando. E eu sempre falei para ela, amor, olha só, se qualquer dia você não entender o motivo da minha semente, se você não entender, apenas olhe por mim, mas não me questione. Por que eu estou falando isso, pastor? Gostei, repete, gostei. Eu falei assim, olha só, se qualquer dia eu levantar qualquer uma semente, porque a gente compartilha, né, pastor? Você passou isso para quando casou? Isso, isso no início do casamento. Atenção, casados, olha que dica boa, vamos lá. Isso logo no início do casamento. Não, acho que até antes, a gente estava começando, estava construindo. Antes do casamento? Porque nas nossas construções, a gente vira e mexe, a gente sempre ajudava uma pessoa ou outra. Então, chegou um momento que estava um desafio da igreja também, eu só não lembro qual. Mas no período que a gente estava construindo, teve um lançamento de desafio e a gente continuou assim. E Deus abençoou. Mesmo com obra, você, além de ser dizimista, você continuava com os desafios. Aproveitei essa oportunidade e falei para ela assim, ó, amor, o dia que eu for lançar alguma oferta, você não entender, você apenas ore por mim, você, ó, entenda porque... Já é uma grande ajuda, né? Nesse nível, pastor, eu posso dizer, muitos de repente não me conhecem, mas sabem, o pastor mesmo por ser de repente meu irmão, mas desde que minha mãe faleceu, nunca faltou nada pra gente. E isso foi tudo o quê? Baseado na oferta e ensinamento que ela deixou pra gente lá atrás. E foi o quê? Foi a questão da importância de ser dizimista, a importância de ser generoso, né? E eu sempre falei isso pra pastora